Fala pessoal, tudo certo? Ícaro Trader aqui. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fiz R$ 740 no mini índice, usando cruzamento de médias. Mas não daquele jeito simplista que a maioria ensina por aí. Eu vou te mostrar como usar cruzamento de médias de um jeito inteligente, com contexto, com leitura de mercado e com gestão profissional. Lembrando que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma verdade fundamental sobre cruzamento de médias. E essa verdade pode mudar completamente a forma como você opera. Cruzamento de médias não é estratégia. Cruzamento de médias é apenas um gatilho de entrada. E qual é a diferença? A diferença é enorme. Quando você usa cruzamento de médias como estratégia, você basicamente está dizendo: eu vou comprar toda vez que a média curta cruzar a média longa para cima e vou vender toda vez que ela cruzar para baixo. E isso não funciona, porque o mercado não é binário. O mercado não é preto no branco. Então, qual é o segredo? O segredo é entender que as médias não decidem nada sozinhas. Elas apenas confirmam algo que o preço já está dizendo no gráfico. Se você usa cruzamento de médias sem contexto, você vira passageiro do mercado. Você entra quando o indicador manda, sem questionar se aquele é realmente um bom momento. Se você usa cruzamento de médias com contexto, você começa a operar como profissional. Você usa o cruzamento como confirmação de algo que você já identificou no comportamento do preço. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Quando eu uso cruzamento de médias? Eu gosto de usar cruzamento de médias, principalmente em cenários de possível reversão de tendência. Funciona assim: se eu identifico uma possível reversão de alta para baixa, eu aguardo o cruzamento das médias para baixo. Se eu identifico uma possível reversão de baixa para alta, eu aguardo o cruzamento das médias para cima. Mas antes de falar das médias, a gente precisa dar um passo atrás e entender uma coisa fundamental. Como é que eu identifico uma possível reversão de tendência? Vamos simplificar. Em uma tendência de baixa, o preço faz topos descendentes e fundos descendentes. Isso significa que cada vez que o preço sobe, ele não sobe tanto quanto antes. E cada vez que o preço desce, ele rompe o fundo anterior. É um movimento de escada para baixo. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. E isso se repete até que, em algum momento, a tendência perde força. E como você identifica que a tendência ali está perdendo força? Preste atenção nisso, porque esse é um dos pontos mais importantes do vídeo. Quando o preço não consegue mais romper o último fundo, quando ele desce, mas não rompe o fundo anterior, ali você tem um sinal de enfraquecimento. Quando as velas começam a perder corpo, quando o volume vendedor diminui, quando os movimentos ficam mais lentos e menos agressivos, ali você tem um sinal de que a força vendedora está acabando. E é nesse momento que nasce uma possível reversão de baixa para alta. Não é certeza, mas é uma possibilidade técnica real. Agora vamos para o oposto. Em uma tendência de alta, o preço faz topos ascendentes e fundos ascendentes. Cada vez que o preço desce, ele não desce tanto quanto antes. E cada vez que o preço sobe, ele rompe o topo anterior. É um movimento de escada para cima. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. E novamente, em algum momento, a tendência perde força. E como você identifica isso? Quando o preço começa a falhar em romper o último topo quando ele sobe, mas não consegue superar o topo anterior. Ali você tem um sinal de enfraquecimento. Quando as velas começam a perder corpo, quando os movimentos ficam mais lentos, ali você tem um sinal de que a força compradora está acabando. E é nesse momento que nasce uma possível reversão de alta para baixa. Esses pontos de enfraquecimento da tendência são o que eu chamo de contexto. E é somente depois de identificar esse contexto que o cruzamento de médias entra em cena. Porque aí, o cruzamento não é mais só um evento técnico, ele é a confirmação de algo que você já viu acontecendo no comportamento do preço. Para usar o cruzamento como gatilho, eu preciso de duas médias no gráfico, uma média móvel curta e uma média móvel longa. A média curta reage mais rápido ao movimento do preço, porque ela considera menos períodos. A média longa reage mais devagar, porque ela considera mais períodos e filtra mais ruído. E as regras são simples. Quando a média curta cruza para cima da média longa, eu tenho um gatilho de compra. Quando a média curta cruza para baixo da média longa, eu tenho um gatilho de venda. Mas, e eu vou repetir isso de novo porque é fundamental, isso só vale se existir contexto de reversão antes. Agora que você entendeu o conceito, vamos para a operação real, como fiz R$ 740 no mini índice. Eu cheguei no mini índice no tempo gráfico de 2 minutos.
e percebi rapidamente que o mercado estava em tendência de baixa. O preço vinha caindo, fazendo topos descendentes e fundos descendentes. Até aí, nada de novo, mas eu também percebi que essa tendência estava começando a perder força. As velas estavam ficando menores. O último fundo não rompeu o fundo anterior de forma agressiva. O preço estava tendo dificuldade para continuar caindo. E foi aí que eu pensei: pode estar nascendo uma reversão aqui. Não era certeza, mas era uma possibilidade técnica real. E foi nesse momento que eu olhei para as médias móveis. Configuração das médias. No gráfico, eu utilizo duas médias móveis aritméticas. Média móvel de 9 períodos, que é a média curta, e média móvel de 200 períodos, que é a média longa. Eu gosto dessa configuração porque a média de 9 reage rápido ao preço, e a média de 200 funciona como um filtro de tendência maior. E quando eu olhei para o gráfico, eu percebi que a média de 9 estava se aproximando rapidamente da média de 200. Isso significa que o comportamento do preço estava mudando. O mercado estava saindo da tendência de baixa e começando a mostrar sinais de alta. Mas eu não entrei antes do cruzamento. Eu esperei a confirmação. Porque sem confirmação é só especulação. Quando a média de 9 períodos cruzou para cima da média de 200 períodos, eu executei uma operação de compra. Entrada limpa, objetiva, baseada em contexto e confirmada pelo cruzamento. Assim que a ordem foi executada, eu fiz 3 coisas imediatamente. Primeiro, posicionei o stop loss no último fundo, porque se o preço voltar e romper esse fundo, significa que a reversão não se confirmou, e eu não quero estar mais na operação. Segundo, defini meus alvos usando projeção de Fibonacci. Eu cliquei no último fundo, arrastei até a máxima da vela do cruzamento e projetei os níveis de alvo. O alvo final foi posicionado em 100% da projeção. E terceiro, distribuí minhas saídas parciais ao longo do caminho. Isso reduz risco, trava lucro parcial e me permite deixar parte da posição correr em busca do alvo final. Assim que o preço bateu na segunda parcial, eu trouxe o stop para a média móvel de 200 períodos. Isso significa que, se o preço voltar e romper a média de 200 para baixo, eu saio da operação. Mas nesse ponto, eu já realizei lucro parcial. Então, mesmo que o stop seja acionado, eu não saio no prejuízo total. Eu trouxe o stop para 0 a 0. Isso significa que no pior cenário, eu saio da operação empatado. Nesse ponto, o trade já estava protegido. Risco zerado, lucro garantido. E a partir daí, é só deixar o mercado trabalhar. O mercado subiu, pegou minhas parciais, mas não teve força suficiente para continuar subindo até o alvo final. Em algum momento, ele perdeu força, voltou e bateu no meu stop. Mas isso já não importava mais, porque o stop estava em 0 a 0. Eu já havia realizado as parciais. Resultado final, R$ 740 no bolso, sem pressa, sem desespero, sem improviso. Tudo baseado em contexto, confirmação e gestão profissional. Agora eu quero te entregar uma dica de ouro. Para facilitar o seu trabalho no Day Trade, eu desenvolvi um robô exclusivo chamado Gradiente Linear Oblivion. Ele está disponível oficialmente na loja da Nelogica, dentro do Profit Chart Pro. Esse robô opera de uma forma diferente da maioria. Ao invés de trabalhar com uma única entrada isolada, ele monta uma estrutura de operações em níveis, também conhecida como grade. E vale uma explicação clara sobre essa grade. A grade funciona como uma sequência de pontos estratégicos distribuídos no gráfico. Cada nível é calculado matematicamente com base nos movimentos do preço, na leitura da tendência e no comportamento da volatilidade. À medida que o mercado se move, o robô aciona cada nível de forma automática e inteligente. Isso distribui as entradas, suaviza a disposição e captura o comportamento real do mini índice camada por camada, ao invés de depender apenas de uma ordem única e arriscada. É como se ele estivesse lendo o mercado em tempo real, passo a passo, reagindo à dinâmica natural do preço. Dentro desse robô, eu coloquei tudo o que aprendi em mais de 15 anos estudando, acertando, errando e aperfeiçoando minhas estratégias. Toda a lógica de tendência, força, correção, retomada, inclinação, volatilidade e fluxo foi transformada em código para te ajudar a operar com mais clareza e menos desgaste emocional. Como eu disse, você encontra o Gradiente Linear Oblivion diretamente na loja da Nelogica pelo Profit Chart Pro.
É só abrir a loja, pesquisar por Ícaro Trader e o robô estará lá. Ele foi projetado para simplificar sua rotina e aumentar sua precisão, operando o mini índice. Se você quer aprender day trade com clareza, sem promessas mágicas e com foco em leitura real de mercado, então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal e faz o YouTube te avisar sempre que sair conteúdo novo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.